Oi, pessoal. Então, hoje começaremos a falar sobre a tabela periódica. Então, eu insisto, né, que vocês vejam as aulas e depois tentem fazer os exercícios, tá? Que é a parte mais importante para a fixação do conteúdo, tá? Então, nós vamos começar, né? Nós já falamos um pouco sobre o que é química. Então, química é a transformação, estudo da matéria e das suas transformações, né? Então, ela acaba no curso de vocês, na engenharia de bioprocessos, sendo extremamente importante, porque vocês vão ter muita parte, né, de química, de fisicoquímica, de bioquímica, que então essa transformação é extremamente importante. Relembrando um pouquinho, né, do que são uma estrutura atômica. Bom, nessa estrutura atômica eu tenho os elementos, que vão ser a base da tabela periódica, então cada um daqueles elementozinhos que está ali, né, constituindo a tabela periódica. Então, sei lá, cálcio, oxigênio, carbono, cada um é um elemento. As moléculas são constituídas por pelo menos dois átomos iguais ou diferentes, e é a menor parte de uma substância que mantém as suas propriedades físico-químicas. Então, né, uma molécula pode ser O2, O3, pode ser CO2, pode ser H2O. Então, essa é alguns exemplos de formação de moléculas. Bom, os átomos, a gente já estudou um pouquinho na história do átomo, é a unidade básica da matéria, que vai constituir um núcleo central positivo e uma nuvem de elétrons, né, a eletrosfera, que ela tem carga negativa. E os meus íons é um átomo ou um grupo de átomos que vai possuir carga. Quando ele for um íon positivo, ou seja, ele perdeu um elétron, porque é um pouco difícil da gente sempre pensar, né, que o cara que perdeu um elétron fica positivo. Mas é que nós temos que pensar que ele está perdendo uma carga negativa. Com isso, ele deixa de ser um átomo neutro. Então, um cátion é a perda de elétrons, fica com carga positiva. E um ânion é um ganho de elétrons, ou seja, está ganhando uma carga negativa, ficando, portanto, negativo. Bom, agora a gente já pode entrar, então, na tabela periódica propriamente dita, né? Ela tem uma composição mista de metais, ametais, gases nobres, e antigamente a gente tinha também os semimetais, que não é mais um termo utilizado pelo IUPAC, né? Pela nova regra, se dividiu alguns dos semimetais em metais e outros em não metais ou ametais. Nós vamos ver um pouquinho dela daqui a pouco. E número atômico e número de massa, que também envolve, né, muito a tabela periódica e a interpretação desses meus elementos químicos. Então, a tabela periódica é formada por períodos e grupos ou famílias. Os períodos são 7, são as linhas horizontais que definem o número de camadas ou subníveis dos elementos. Na próxima aula de números quânticos, vocês vão ver, né, que a quantidade de eletrosferas que eu vou ter, ou seja, de camadas que eu vou ter ao redor do meu núcleo, vai indicar o período onde esse meu elemento se encontra. Então, quanto maior o número de níveis, maior vai ser o número do período do meu elemento. Grupos ou famílias são linhas verticais que definem o número de elétrons na camada de valência. Então, vou ter, né, o grupo dos metais alcalinos, o grupo do carbono, entre outros. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do grupos e famílias, que eu enxergo assim, vertical, e períodos ou séries que eu vou enxergar assim. São 7 períodos ou séries, ou também chamados, né, K, L, M, N, O, P e Q. Dentro do mesmo grupo, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, a gente vai ver que eles apresentam propriedades químicas semelhantes porque eles vão ter a mesma uma distribuição eletrônica muito similar. Então, aqui, né, tá a tabela periódica. Essa aqui é uma das mais comuns, né? A gente sempre vai ter uma legenda aqui onde vai apontar aonde está o número atômico, o nome do elemento e o peso atômico ou massa, ok? Então, e o símbolo, né? Então, a gente vai ver, né, aqui os grupos, todos eles, ou famílias, e aqui os períodos. Essa aqui é uma tabelinha que eu gosto mais, porque ela
ela está representando melhor, né, os elementos, os grupos, está um pouquinho mais claro. Então, na tabela periódica a gente pode ver, né, que, olha aqui, esses aqui são, a grande maioria são metais, né, são praticamente 2/3 da tabela periódica, são todos sólidos a temperatura ambiente, menos o mercúrio, e bons condutores de eletricidade. Já os metais, os ametais ou não metais, a gente pode ver aqui, ó, não metais, que seriam esses caras aqui, mas eles também vão estar englobando agora o germânio, o antimônio e o plutônio. Então, esses caras aqui, eles não são bons condutores de eletricidade. A gente vai ter os gases nobres aqui, né, que são aqueles que têm camada completa. Foram adicionados 4 novos elementos à tabela periódica. Foram descobertos 4 novos elementos químicos já adicionados à tabela periódica. Agora, o 7º período desse quadro, essencial para a química, já está completo. Tem um artiguinho aqui sobre os outros, onde eles estão aqui. Então, esses elementos eles são artificiais, né? Eles não são mais do meio ambiente, da natureza. Salientando de novo, né, os períodos aqui e os grupos, eu olho assim, que é a massa atômica, o número de massa, o meu número atômico, o meu elemento, e aqui tem até a configuração eletrônica. Uma tabela bem completa. E relembrando que os grupos, eles definem quantos elétrons há na minha camada de valência. Por exemplo, o grupo 14, todos eles na camada de valência desse grupo aqui, vai ter 4 elétrons. No grupo 16, do oxigênio, eu vou ter 6 elétrons na camada de valência. Por que isso me interessa? Bom, porque um grupo 16, por exemplo, tem 6 elétrons. Todos eles seguem a regra do octeto, né? Eles querem ficar o mais estáveis possível. Então, eles vão se inspirar em quem? Nos gases nobres. O hidrogênio ele faz apenas 2 ligações de compartilhamento. Então, por quê? Porque ele se espelha no hélio. Todos os outros elementos vão tentar ficar com 8 elétrons na camada de valência, porque eles estão se inspirando, né, nos gases nobres. Então, o oxigênio, se ele tem 6 elétrons, ele ainda precisa compartilhar um par, né? 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter os grupos, metais alcalinos é o grupo 1, metais alcalinos terrosos é o grupo 2. Aqui os elementos de transição. Depois eu vou ter o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, os calcogênios é o grupo 16, os halogênios é 17 e gases nobres o 18. Esse conjunto do 13 ao 18, do 1 e 2, são os elementos representativos, que são aqueles também que nós vamos acabar trabalhando mais em química geral. E aqui os períodos, né? Pode ser do 1 ao 7 ou do K ao Q. E justamente esses períodos a gente consegue enxergar que são os níveis das minha eletrosfera. Aqui está o núcleo, né, positivo e neutro, e aí eu começo com N igual a 1, 2, 3, 4, 5 até o 7. Então, quanto maior for essa minha eletrosfera, maior vai ser, mais para baixo, né, no período aqui da tabela, ele vai estar esse meu elemento. Então, eu vou falar um pouquinho do grupo 1, né, e tem vários artigos na internet, que eu até vou depois colocar aqui o link, né, no material complementar do Moodle, que vocês podem também aprender sobre todos os grupos. Então, os elementos que constituem essas famílias são denominados elementos representativos, e os seus elétrons mais energéticos são situados em subníveis S ou P. A família A, o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Na família, os elementos possuem o mesmo número de elétrons no último nível, logo possuem o mesmo comportamento químico, muito similar. Então, a tabela atual é constituída por 18 famílias. Cada uma delas agrupa elementos com propriedades químicas semelhantes devido ao fato de apresentarem a mesma configuração eletrônica na camada de valência. Mas se a gente for lá olhar o lítio e o sódio, os dois ficam no meu primeiro aqui, ó. Não consigo voltar. Os dois ficam no meu primeiro grupo, né, dos metais alcalinos. O lítio ele vai ter número atômico 3, ou seja, 3 prótons, contando 3 elétrons. Se tem 3 elétrons, na hora de fazer distribuição eletrônica, que vocês já vão aprender, eu vou distribuir os 3, ó, e termina em 2s e 1. O sódio que está embaixo dele tem número atômico 11. 11 prótons, portanto 11 elétrons. Se eu for fazer a distribuição eletrônica dele, olha aqui, ó, termina também em S1.
Então, todos os elementos que vão estar no meu primeiro grupo dos metais alcalinos, todos vão apresentar um elétron na camada de valência, justamente pela distribuição eletrônica. E se todos apresentam um elétron na camada de valência, eles vão ter propriedades químicas muito similares. Existem atualmente duas maneiras de identificar as famílias ou grupos. A mais antiga era indicar cada família por um algarismo romano, seguido das letras A e B, por exemplo, 1A, 2A, 5B. Essas letras A e B indicam a posição do elétron mais energético nos subníveis. No final da década passada, a IUPAC é o órgão regulamentador de química no mundo. Propôs outra maneira. As famílias seriam indicadas por algarismos arábicos de 1 a 18, eliminando-se as letras A e B. Essa é a mais usada atualmente. Eu acho muito legal, tem várias tabelas periódicas agora que, né, trazem aonde a utilização de cada elemento. Então, né, se a gente for olhar aqui o hidrogênio, né, no Sol das estrelas, lítio em baterias, sódio no sal, e aí tem vários, todos eles. E nesse link que vocês conseguem baixar e olhar ela melhor. E tem algumas tabelas agora interativas, que tu pode apertar no elemento que tu quiser, aqui no nitrogênio, e ela vai mostrar, né, qual é a massa, qual é o número atômico, no que ele é utilizado, ok? Então, família dos metais alcalinos. A camada de valência desses metais apresenta apenas um elétron, são muito reativos e reagem com a água. São prateados, com exceção do césio, sólidos em temperatura ambiente, fundem-se em temperatura relativamente baixa. Quando submetidos ao teste de chama, resultam em cores características de cada um de seus cátions. Sódio e potássio são os mais comuns e são os armazenados normalmente no laboratório em querosene. Olha aqui, eles estão armazenados. Porque eles oxidam muito rápido e eles reagem violentamente com a água. O sódio metálico pode ser cortado com uma faca. Olha aqui, cortado. Oxida com ar e reage violentamente com a água. Lítio mais água, dando óxido de lítio e hidrogênio. Pode ser armazenado em querosene ou óleo mineral. Tem até uns videozinhos que mostram, tá? O pessoal colocando um pouquinho de sódio, um pouquinho de potássio. Procurem, que é bem legal no YouTube. Na água e tem uma explosão, né? Realmente pega fogo o negócio. Bem legal. Família 2, os metais alcalinos terrosos, possuem 2 elétrons na camada de valência, são metais muito reativos e possuem aparência prateada, são macios como os alcalinos. Somente cálcio, estrôncio e bário reagem com a água em temperatura ambiente. Os sais de cálcio, estrôncio e bário podem ser submetidos ao teste de chama e as cores características são violeta, vermelho e verde. A gente faz esse teste de chama em química geral experimental, é bem legal. Daí dá para enxergar, né, essas cores. Bom, então agora aprendemos um pouquinho sobre a tabela periódica, nós vamos ao número de massa e o número atômico. Bom, o número atômico, que é o Z, é o número de prótons do núcleo de cada átomo do elemento. Então, ele vai ser uma característica do meu elemento. Então, cada elemento químico ele vai possuir apenas um número atômico. Já o número de massa vai ser o número total de prótons e nêutrons presentes no núcleo de um átomo de um elemento. Por que ele é o número de massa, está no núcleo? Porque é justamente onde está o peso, né, do meu átomo. Ele é representado pela letra A. Então, A vai ser igual a prótons mais nêutrons. Como a gente já acabou de ver, né, a gente pode trocar o P pelo Z. Então, o número de massa A vai ser igual ao meu número atômico mais nêutrons, porque prótons e número atômico são a mesma coisa. O íon negativo é chamado de ânion e o íon positivo é chamado de cátion. Então, eu vou lá, vou olhar na minha tabela periódica, olha só. Cloro 1737, um átomo neutro tem, esse aqui é o número atômico, ó, 17 é o número atômico do cloro. Então, um átomo neutro tem 17 prótons, se ele é neutro, ele vai ter 17 elétrons. Concordam? Tem que ser o mesmo número de positivo e de negativo. Se meu número de massa é 37, quanto falta para chegar, né? 17 é prótons. Quanto falta para chegar nos 37? 20 nêutrons. Minha massa vai ser igual a prótons mais nêutrons. Agora, se eu acrescentar um elétron, ou seja, se eu ficar com uma carga negativa, o núcleo não vai se alterar. Portanto,
A, que é meu número de massa, e Z também não muda. Então, eu vou continuar com 20 nêutrons e 17 prótons. A alteração ocorre na eletrosfera, excesso de uma carga negativa. Então, ó, vou ter 17 cargas positivas e 18 cargas negativas. Então, vai sobrar o menos 1 ali, ó, que vai ser o símbolo que vai indicar que o átomo neutro recebeu um elétron, recebeu a minha carga negativa. Ok? Tem um exercício aqui, eu vou fazer 2 com vocês e vou deixar os outros para vocês fazerem. Dê o número de prótons, nêutrons e elétrons de sódio 2011, sódio 2211, oxigênio 17 e sódio 2311, Na+. Olha aqui, um cátion, perdeu um elétron. Por que aqui eu não precisei botar, né, meu número atômico? Porque eu posso olhar o número atômico na tabela periódica, né, do oxigênio. Então, vou fazer aqui do sódio. Então, meu número de prótons é igual ao meu número atômico, 11. É um átomo neutro, ó, não tem carga, então o número de elétrons vai ser igual a 11 também. O número de massa vai ser igual a A, número de massa, igual a Z mais N. Por que Z e não P? Porque são a mesma coisa, eu posso utilizar qualquer um dos dois. Então, 20 é o meu número de massa, que está lá, ó. 11 meu número de prótons, ou meu Z, menos N, então N vai ser igual a 9. Então, meu número de prótons 11, elétrons 11 e nêutrons 9. Aí coloquei esse aqui para a gente relembrar um pouquinho, tá? Nesse aqui, o número atômico é 11 também, porque sempre que o número atômico ele é característico, então sempre vai estar com o mesmo número atômico para o mesmo elemento químico. O meu número de elétrons, ó, é 10. Por que é 10? Porque ele perdeu um elétron. Esse cara aqui era neutro, então tinha 11 elétrons e 11 prótons. Esse cara aqui tem que ter 10 elétrons, porque ele perdeu uma carga negativa para manter essa carga positiva aqui. Então, era 11 menos 1 elétron, né? Ele é cátion, ele perde elétrons, por isso que ele é 10. E agora, meu número de nêutrons, eu vou ter a minha massa, que é 23, vai ser igual a Z mais N, então 23 igual a 11 menos N, meu nêutron vai ser igual a 12. Pessoal, tentem fazer sozinhos. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo ou coloquem ali no fórum, no próprio Moodle. E eu posso ter outros tipos de questão, tipo essa. Um íon de um certo elemento químico de número de massa A, 85, apresenta 36 elétrons e carga positiva mais 1 ali. Qual o número atômico desse íon? Então, eu vou primeiro esquematizar o que eu já tenho no meu enunciado. A é 85. Está dizendo aqui. O número de elétrons é 36, carga negativa. Qual é o meu número de prótons e qual é o meu número atômico, né, que são iguais? E qual é o meu número de nêutron? Então, se ele tem 36 elétrons, mas ele tem uma carga aqui, ó, mais 1, quer dizer que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, quer dizer que ele tinha 37 quando ele era neutro. Então, meu número de prótons vai ser 37, portanto, meu Z também vai ser 37. E aí eu posso ir na tabela periódica e procurar quem que tem o Z 37. Meu número atômico 37, olha aqui, ó. Rubídio. Grupo 1, no quinto período. Ok? E aí vocês notaram naquele exemplo lá do sódio, né, que a gente tinha dois números de massas diferentes para o sódio. Então, por que isso? Porque eles são isótopos, que são átomos de um mesmo elemento que têm massas diferentes, mas o mesmo número de prótons. Então, quem varia? O número de nêutrons. Então, o exemplo do carbono. Né, o Z dele, o número atômico dele é 6, então ele tem 6 prótons. E normalmente, né, geralmente também 6 nêutrons. Por isso o número de massa dele vai ser igual a 12. Então, a grande maioria dos carbonos encontrados vão ter número de massa 12. Outro exemplo, né, os isótopos mais conhecidos de urânio. Urânio é 235, 234, 235 e 238. Embora os três isótopos apresentem radioatividade, a atividade radioativa é diferente para cada um deles. Apenas o urânio 235 é um material fissurável e, portanto, útil na produção de energia nuclear, as bombas de urânio.
Todas as moléculas de água são idênticas, como os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, possuem as mesmas propriedades químicas. Assim, por exemplo, os átomos de hidrogênio que existem em uma molécula de água, H2O, podem ser qualquer um de seus isótopos, H11, H21 ou H31. O átomo de hidrogênio também pode ser qualquer um de seus isótopos, oxigênio 16,8, oxigênio 17,8 ou oxigênio 18,8. A abundância dos isótopos, a quantidade de cada um deles na natureza, é normalmente diferente. Assim, por exemplo, para cada 10.000 átomos de oxigênio, os químicos concluíram que, em média, 9.976 são de oxigênio 16,18, 4 são de oxigênio 17,18 e 20 são de oxigênio 18,8. Então, a grande maioria dos oxigênios são 16,8. Então, de novo, né? Apesar de todos os núcleos do mesmo elemento terem o mesmo número de prótons, alguns átomos do mesmo elemento possuem massas diferentes, pois possuem um número de nêutrons diferentes. Bom, então, enquanto o número atômico é uma característica do meu elemento e não varia, meu número de massa pode variar, porque varia meu número de nêutrons. Então, como é que a gente calcula essa massa atômica de um átomo com isótopos, se eles não são sempre iguais? Bom, a massa atômica de um elemento é a média das massas atômicas dos isótopos naturais desse elemento. Então, vai ser ponderada pela ocorrência desses isótopos variados. Assim, a massa atômica de um elemento hipotético A, constituído por seus isótopos naturais A1, A2 até AN, pode ser calculada por massa atômica de A, vai ser A1, né, que é a massa atômica, vezes a ocorrência dele, mais A2 vezes a ocorrência, mais a N vezes a ocorrência dele, dividido por 100. Eu posso ter isóbaros, que são átomos com diferentes números de próton, mas que possuem o mesmo número de massa. Assim, são átomos de elementos químicos diferentes, que possuem, mas que mantêm a mesma massa, já que o maior número de prótons será compensado por um menor número de nêutrons, e assim por diante. Desse modo, terão propriedades químicas e físicas completamente diferentes, são elementos diferentes uns dos outros. Olha só, o carbono tem número atômico 6, o nitrogênio tem número atômico 7, mas ambos podem ter o mesmo número de massa. E eu posso ter os isótonos. São átomos de diferentes números de prótons e de massa, mas que possuem o mesmo número de nêutrons. Ou seja, são elementos diferentes com propriedades químicas e físicas diferentes. Então, número atômico do boro 5, número atômico do berílio 4. Número de massa do boro 11, número de massa do berílio 10. Então, se eu for calcular aqui meu número de nêutrons, ó, deu o mesmo número de nêutrons. Os isóbaros e os isótonos são muito menos utilizados que os isótopos. Aqui um exercíciozinho, depois a gente vai fazer um sobre a massa atômica. Então, considere as afirmativas sobre a tabela periódica. Os elementos potássio e cálcio pertencem à mesma família. Quem é o potássio? K. Cálcio, Ca. Os átomos de carbono e oxigênio apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. E os átomos de hidrogênio e hélio são gases nobres. Os elementos magnésio e fósforo são localizados no mesmo período. Quem é magnésio? É Mg. E fósforo quem é? P. Então, apenas 2 e 4. Então, os átomos de carbono e oxigênio apresentam o mesmo número de camadas, né? Estão no mesmo período. E os elementos magnésio e fósforo são localizados no mesmo período. Isso aqui é legal vocês fazerem, vai ter muitos outros exercícios que eu vou passar para vocês, e fazendo até para aprender quais são os elementos, onde eles se localizam, e pegando um pouco de familiaridade com a tabela periódica. Aqui, um átomo de cloro pode estar presente na natureza como cloro 35, Z igual a 34,968, com uma corrência de 75,77%, e como cloro 37, com Z igual a 36,965, com ocorrência de 24,23%. Qual é a massa atômica do cloro? Eu botei aqui, né? Somatório, a massa atômica é o somatório da ocorrência vezes a massa atômica dividido por 100. Então, primeiro eu vou separar
Né? O cloro a gente abrevia como 35, mas a massa atômica dele é 30, o número atômico dele é 34,968. Quem quiser usar o 35 na conta vai ver que não vai fazer tanta diferença no final. A ocorrência dele é 75,77% e o cloro 37 ou 36,965 tem uma ocorrência de 24,23%. Colocando isso na fórmula, é a ocorrência vezes o número atômico mais o somatório da ocorrência do outro vezes o número atômico dividido por 100. Vai dar 35,45 U. O que é esse U? Unidade de massa atômica. Corresponde a 1/12 da massa atômica do carbono 12. Então, ele seria mais ou menos 1,66 vezes 10 na menos 24 gramas. Então, imagine, é muito, muito pouquinho. Então, se a gente for na tabela periódica, lá no período, no grupo dos halogênios, a gente vai ver aqui, ó, cloro, 35,45, que é a massa atômica dele, e o número atômico 17. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Então, muitas propriedades dos elementos químicos variam periodicamente ao longo da tabela periódica. São as chamadas propriedades periódicas. As propriedades periódicas podem ser raio atômico, volume atômico, densidade absoluta, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade, etc. Esse fato obedece à lei de periodicidade de Moseley. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos seus números atômicos. Então, aqui é uma abreviação, né, um resuminho do raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, reatividade, temperatura de fusão e massa específica. Então, propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, repetem-se periodicamente. Já disse, né, alguns exemplos, raio atômico, eletronegatividade. Então, raio atômico. Então, é dependente do tamanho do átomo. É a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, sua camada de valência. Então, é a distância, né, média entre o núcleo e a última camada eletrônica. Quanto maior for o meu átomo, mais camadas ele vai ter, portanto, maior é o meu raio. Então, para comparar o tamanho ou raio dos átomos, devemos levar em consideração dois fatores. O número de níveis ou camadas. Quanto maior, né, o número de níveis, maior será o meu raio. Caso os átomos comparados apresentem o mesmo número de níveis ou de camadas, devemos usar outro critério, que é o número de prótons. O átomo que apresenta o maior número de prótons exerce uma maior atração sobre seus elétrons, o que ocasiona uma redução do seu tamanho. Porque lembrem que o próton é positivo, vai estar lá no meu núcleo, e os elétrons vão tentar se aproximar, porque eles têm carga negativa. Então, por exemplo, átomos de sódio e rubídio da família 1. Cada um desses elementos encontra-se em um período diferente. Pode-se pensar que em relação ao número de camadas de cada átomo que cada átomo possui. Quanto maior o número de camadas, maior o tamanho do raio, maior o comprimento do seu raio também. O sódio aqui e o rubídio está lá mais para baixo na tabela periódica, portanto tem mais camadas. Então ele vai crescer, olha só como que legal essa tabela periódica aqui, essa representação esquemática. O maior raio atômico vai ser aqui do Francio. Então ele cresce da cima para baixo e da direita para a esquerda. Energia ou potencial de ionização. É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado num estado gasoso. Varia de modo similar à eletronegatividade. Então, a gente vai ter aqui a fórmula do meu elemento X gasoso mais energia para tentar arrancar este elétron aqui. Então, é justamente isso, a quantidade de energia necessária para remover elétrons de um átomo. Quanto maior o tamanho do átomo, menor a energia de ionização. Então, a energia de ionização para tirar o primeiro vai ser menor que para tirar a segunda energia de ionização e a terceira energia de ionização. Cresce de maneira oposta ao raio. Então, quando eu retirar um elétron do átomo neutro, vou transformar ele num íon, gastando uma certa carga de energia. Se formos tentar retirar o segundo elétron, gastaremos mais energia, porque a atração entre o núcleo e os elétrons vai estar maior.
Então, quanto maior o raio, menor a energização. Por quê? Porque se eu tenho um elemento grande, tipo o frâncio, o meu elétron lá da camada de valência, ele vai estar bem distante do núcleo, vai estar pouco atraído por minha carga positiva. Portanto, é mais fácil de eu tirar ele. Agora, de elementos, ele vai crescer de maneira oposta ao raio, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, um exemplo aqui do magnésio, mas se eu colocar energia, né, em elétrons, expressa em eletronvolts. Se eu colocar 7,6 eletronvolts de energia, eu já consigo tirar o meu primeiro elétron aqui na minha primeira camada de valência. Para eu conseguir tirar o segundo, eu vou ter que botar 14,9 eletronvolts. Agora, para eu tentar tirar o terceiro, eu vou ter que botar 79,7, ou seja, ele vai aumentando muito, porque vai dificultando, né, a saída desse meu elétron. Portanto, essa minha energia, né, esse meu potencial de ionização vai aumentando conforme eu vou retirando esses meus elétrons. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É a energia liberada quando o átomo isolado no estado gasoso captura esse elétron. Então, tem aqui, né? Digamos que um cloro mais um elétron, esse cloro aqui, esse X, né, pega esse elétron. Então, quanto menor o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade. Cresce de maneira oposta ao raio. Então, a liberação de energia ela vai medir o quão fortemente esse elétron se liga ao átomo. Portanto, quanto mais eletronegativo o valor, maior a tendência de receber esse elétron. Quem são os mais eletronegativos? Grupo 17. A afinidade eletrônica é parecida com a eletronegatividade, que está o flúor, né, o mais eletronegativo de todos. Então, cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletronegatividade é a força de atração, ou seja, a intensidade com que os elétrons formam em uma ligação, ou seja, a intensidade com que esse átomo atrai esses elétrons. Os elementos mais eletronegativos, né, flúor primeiro, depois oxigênio e nitrogênio, assim como o cloro e o bromo. Então, vai crescer sempre na direção do flúor, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aqui eu também consigo enxergar, os mais eletronegativos são esse aqui em vermelho, depois os em amarelo. A eletropositividade vai ser a tendência em perder o elétron, ou seja, se tornar positivo. Quanto maior o átomo, mais fácil, porque tem menos atração. Então, vai crescer de maneira oposta, né, à eletronegatividade. Então, vai crescer de cima para baixo e da direita para a esquerda. Aí aqui tem um exercíciozinho, né? Considerando um grupo uma família na tabela periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico. Aumenta com o aumento de número atômico, devido ao aumento do número de camadas. Correto? Quanto maior ele for, mais camadas ele tem, portanto, maior é meu raio atômico. Gente, era só por hoje. Tem vários exercícios para vocês fazerem, tá? Que eu vou indicar para vocês. Um abraço.